Você está começando agora, o que vai ser? O que é esse Linux Comunitário? Basicamente é um dia aí, né, cara, de palestras, oficinas e tal. E para você, se você não sabe, a gente está aí arrecadando, né? Por isso que a gente está fazendo também esse eventinho aí para ajudar. Está arrecadando uma grana aí para fazer uma doação aí para crianças com câncer, tá? O link está aí na descrição dessa vaca. Quem quiser ajudar, sinta-se totalmente à vontade, beleza? Nosso primeiro cara aí, nosso primeiro convidado é o Diego. Diego, tá por aí, Diego? Bom dia, mano. Bom, Diego, galera, o Diego vai fazer uma palestra, né, que se chama O Incrível Mundo do GNU Linux, é isso, Diego? É isso mesmo, cara. A ideia é mostrar para quem tá querendo iniciar nesse mundo aí do Linux, como que funciona, um pouquinho da história e tirar algumas dúvidas aí do pessoal, se puder. Mas muito obrigado a todo mundo que tá por aí. Meu nome é Diego Sarzi, eu tenho o canal GNU Linux e é uma honra estar aqui participando desse evento, primeiro evento do Linux comunitário, e ainda mais a gente tá arrecadando essa grana aí tentando arrecadar essa grana para poder ajudar algumas crianças que precisam, cara. Então, puxa a cadeira, pega seu copinho de café e vamos nessa. No incrível mundo do Linux, do GNU Linux, né? Para quem prefere chamar dessa forma. Então, o incrível mundo do GNU Linux, feito pelo GNU Linux, veja você. Então, vou começar com uma breve apresentação de quem sou eu. Meu nome é Diego Sarzi, né? Eu trabalho aí com computador há mais de 15 anos já, passando de designer e programador, por incrível que pareça. Eu estudei muito design, mais ou menos uns 12 anos, e aí depois eu comecei a estudar muito programação, e hoje eu gosto mais de programar do que designer, mas eu faço os dois também, cara. Sou dono do canal GNU Linux, para quem não conhece, digita aí GNU Linux, se inscreva no canal, agradeço muito. Lá a gente fala sobre Linux, open source. Sou um Debian lover, gosto muito da distribuição Debian, tento contribuir sempre quando eu posso, com empacotamento, ou ajudando em tradução, ou ajudando a compartilhar o Debian. Enfim, dá para você ajudar uma distribuição de várias formas, como, por exemplo, estar utilizando ela já é uma maneira de você estar contribuindo. E sou amante aí do compartilhamento e da ideia de open source. Perfeito? Tá aí meu Telegram, Diego Sarzi. A gente tem um grupo lá no Telegram que é o GNU Linux. E eu também tenho o Twitter, Diego Sarzi, para quem quiser me adicionando aí nas redes. E o começo nada mais que é esse cara aí, cara. Esse cara, para quem não conhece, ele é o Richard Stallman, né? Ele é nascido lá em Manhattan, lá, dia 16 de março, ele faz o aniversário um dia depois de mim, eu faço dia 15 de março. Ele é um ativista e é o fundador do movimento de software livre, do projeto GNU e da Free Software Foundation. Um aclamado programador e hacker, seus maiores feitos incluem Emacs e o GNU Emacs, mais tarde o GNU Compiler Collection, né, que é o GCC, e o GNU Debugger também. E também ele é autor da GNU General Public License, né, que é a famosa GPL, a licença livre mais usada no mundo, que consolidou o conceito de copyleft. Então, basicamente, esse cara criou o conceito, né, da licença livre. Ele é um ativista, assim, com relação ao free software, né, ele só utiliza softwares livres e também a ideia de hardware livre e tal. E foi por causa desse cara aí, por causa de uma impressora que ele tinha alguns problemas, que tudo se começou, né? Desde a metade dos anos 1990, o Stallman tem se dedicado a maior parte do seu tempo ao ativismo político, defendendo o software livre e lutando contra a patente de softwares e a expansão da lei de copyright. O tempo que ainda devota à programação é gasto no GNU Emacs. Ele se sustenta com aproximadamente a metade que recebe por suas palestras. Então, tá aí algumas imagens aí de coisas que ele criou, né? Por exemplo, ali a gente começa com a Free Software Foundation, depois o GPL3, que já está na sua versão 3, o GCC, né, o GNU Debugger, e o projeto GNU em si.
GNU, para quem não sabe, GNU is not Unix. A ideia foi, eu vou explicar um pouco mais para frente, que eu vou explicar um pouco da história de como tudo isso aconteceu. Mas se a gente tem esse sistema hoje, a gente deve também a esse cara aí maravilhoso, esse gordinho maravilhoso, que todos gostamos dele aí, o Richard Stallman. Beleza? Bom, passando do Stallman, quem é o Linux, né? Na verdade, a junção do GNU Linux foi derivada desses dois caras, né? A gente tem o GNU, o projeto GNU com o Stallman, e a gente tem o Linux, que é desenvolvido aí pelo Linus Torvalds, né? Então o Linus Torvalds, ele que desenvolveu o Linux, e para quem não sabe o que é o Linux, então aqui uma breve descrição. Linux é o núcleo do sistema operacional. O programa é responsável pelo funcionamento do computador, que faz a comunicação entre hardware, impressora, monitor, mouse, teclado e softwares aplicativos em geral. O conjunto do kernel e demais programas responsáveis por interagir com este é o que denominamos sistema operacional. O kernel é o coração do sistema. Então, vamos tentar explicar isso de uma forma bem simples. O kernel, ele basicamente conversa com o seu hardware. Hardware também, além de impressora, monitor, pode ser uma placa de vídeo, um processador, uma memória, ou qualquer gadget que você coloque aí na sua máquina, enfim, qualquer peça, né? O kernel é responsável por identificar essa peça e por saber se comunicar com essa peça. Aí depois vem um software na frente dele que fala o seguinte: olha, eu quero que você fale tal coisa para tal peça. Então ele que é responsável por fazer essa ponte, né? Então o nome dele está aí, ó, Linus Benedict Torvalds, de dia 28 de dezembro de 1969, é um engenheiro de software nascido na Finlândia e naturalizado estadunidense em 2010. Criador e, por muito tempo, desenvolvedor mais importante do núcleo Linux, sendo utilizado em importantes sistemas Linux, Android e Chrome OS. Alguns exemplos aí. É também criador do Git, sistema de controle de versão ampliamente utilizado. Então, para quem não sabe, o Torvalds também foi o cara que desenvolveu o Git, tá bom? O Git muito utilizado aí pela maioria dos programadores, certo? Então, o Android, se você não sabia também, o Android aí que você utiliza, ele é um kernel Linux, né? Então, você tem aí uma série de dispositivos, por exemplo, televisões, geladeiras, as sondas da NASA, várias coisas aí utilizam o Linux como kernel para estar se comunicando com os hardwares, tá bom? Então, graças a este cara, a gente completa esse ciclo de GNU e o Linux, perfeito? Vamos falar então um pouco do Big Bang, como tudo começou, um trechinho da história aí para vocês. Então, a gente já sabe, já que a união desses caras que fez a força aí, né, nesse caso. E a gente vai contar um pouco da história do GNU Linux e como que rolou. O sistema tem sua origem no Unix, né, um sistema anterior ao Linux, né, que é um sistema operacional multitarefa e multiusuário que tem a vantagem de rodar em uma grande variedade de computadores. A grande razão de sucesso é o equilíbrio entre sua produtividade e portabilidade. E ele é dividido em duas partes. Uma é o kernel, que é o núcleo do sistema, responsável pela comunicação com o hardware, e a segunda são os programas e serviços que dependem do kernel para a interação. Então, é um resuminho daquilo que a gente já tinha visto no começo, e aí a gente vai entrar um pouco na parte da história, tá bom? Para quem gosta de história, é bem bacana, vai ser curtinho aqui também, eu espero que vocês se instruam um pouco mais com relação a isso. Em 1965, cara, faz tempão já, a Bell Telephone Labs, da AT&T, né, juntamente com a General Electric e o projeto MEC do MIT, Massachusetts o Instituto de Massachusetts, né, de tecnologia, desenvolveram o sistema operacional Multics. Então, basicamente, esse é o primeiro sistema operacional
que a gente tem aí em 1965, faz bastante tempo já, cara. Em 1969, como o Multics não atinge o seu propósito do Laboratório Bell, ele sai do projeto. E aí, por causa de um jogo, veja bem, como tudo, tipo, é desenvolvido sem pretensão, né, cara? Mas por causa de um jogo, o Space Travel, usado como passatempo durante o projeto Multics, 2 engenheiros de software da IAT, o Ken Thompson e o Dennis Rich, por não terem mais acesso ao sistema, resolveram portar o jogo e rodar em um computador PDP-7, que não era utilizado, né, ele não estava sendo utilizado. Desta forma, implementaram um sistema operacional rudimentar chamado de Unix, com CS no final, como trocadilho ao Multics, que era o sistema operacional anteriormente desenvolvido, né? De alguma forma, a ortografia do nome se tornou-se Unix. Eu acho que do pessoal ir falando e falando, acabou ficando mais fácil Unix do que Unix com CS no final, né? Aí nasceu o Unix, cara, por causa do jogo, né? Porque os caras queriam jogar um joguinho, e aí basicamente não tinha onde jogar. Então eles falaram, quer saber? Os caras guardou o projeto para eles lá, a gente vai fazer o nosso aqui só para poder bater um game. Isso em 69. 71, o Unix é escrito para o computador PDP-11, já era um computador mais avançado já, né? Passaram aí seus 3 anos, e seus 2 anos, né? E aí avançaram um pouco a tecnologia, e ele estava escrito lá já para esse computador. Em 73, ele foi reescrito do zero, né? Em linguagem C, pelo próprio criador da linguagem, o Dennis Rich. Então, o Dennis Rich foi quem criou, né, a linguagem de C, e ele reescreveu o Unix, né? O uso do Unix dentro da IAT cresceu tanto que foi criado um grupo de suporte interno para o sistema, que cediam cópias do código-fonte para fins educacionais em universidades. Então, aí que foi o começo do open source, né, cara? Em 73, os caras faziam cópias aí do sistema para fins educacionais. E aí se surge um pouco esse conceito de se compartilhar o código, né, cara? Bom, vamos para 77 agora. 4 anos depois, 77 e 82, a AT&T combinam várias extensões de Unix em um único sistema chamado Unix System 3. Então, o pessoal da faculdade da AT&T, já vendo já como estava bacana esse Unix, né, eles foram lá e meteram a mão e já fizeram um sistema operacional lá para eles utilizarem. A Universidade de Berkeley, na Califórnia, partindo de uma versão do Unix anterior ao System 3, desenvolvia seu próprio Unix chamado de BSD, o Berkeley System Division. E em 1978 lança uma versão para computadores VAX. Então, para você ver, ó, nessa época de 77 e 82, os caras estavam fazendo Unix e nesses compartilhamentos, alguém já, tipo, pegou ali e falou, cara, vou fazer também um aqui e desenvolver o BSD, para você ver que o BSD é bem antigo também, né, a fundação lá do BSD. E também vale a pena a gente sempre dar uma experimentada aí, tá bom? Lembrando que o Linux Comunitário vai rolar o dia inteiro hoje, vai ter algumas palestras, tá? Direto aqui no canal do Jeff. E então compartilhem aí pro pessoal, vai ter bastante coisa. E na descrição tem o link da doação. Quem puder doar, R$1, R$2, R$10, 20, 100, 200, todo o dinheiro arrecadado vai para as crianças, né? Se eu não me engano, vão ser 2 instituições que vai ser doado o dinheiro de hoje, ok? Então espero que vocês gostem, puxa a cadeirinha aí e vamos continuar aqui. Então, a gente estava lá no BSD, né, cara? Nasceu o BSD e o Bill Joy, um dos diretores do projeto BSD, mais tarde tornou-se fundador da Sun Microsystems, é uma empresa gigantesca aí,
que comercializou outra variante de Unix, SunOS, para aprimorar as suas estações de trabalho. Quando deu em 83, a AT&T, percebendo o potencial comercial do Unix, iniciou a venda do System V, comprometendo-se em dar suporte aos seus usuários. Então, veja bem, começou lá em 65, quando foi em 83, eles começaram a de fato ganhar algum dinheiro com relação a isso. Então, se passaram aí quase 20 anos, né, cara, para um projeto dessa magnitude começar a de fato dar algum tipo de retorno. E quando foi lá em 83, a gente já tinha o nosso amigo Richard Stallman, que ele já era cientista lá no MIT, né? Ele lança o projeto GNU. O GNU é GNU is not a Linux, né? Que tem a pretensão de criar um sistema operacional do tipo Unix gratuito, em função do desagravo de muitos programadores que haviam contribuído para o aprimoramento do GNU e consideravam injustos que a AT&T e outros se apropriassem do fruto deste trabalho. Então, veja bem, os caras me criam, né, fazem toda a parada e sempre vai ter alguém que vai falar, não, mas como assim, né? Como que você vai usar tudo que a gente desenvolveu até agora só para fins comerciais de vocês? E ainda bem que teve esse cara, né, que puxou essa bandeira, senão a gente provavelmente não teria o avanço tecnológico que a gente tem hoje, né? Se todo o sistema operacional tivesse que ser pago dessa forma como o capitalismo sempre trabalhou, provavelmente o avanço seria muito menor tecnológico até os dias de hoje. Beleza? Então, 83 ele lança o projeto. Quando foi em 84, o projeto é iniciado oficialmente. Então, em 83 ele teve a ideia, acho que foi tentar achar uma galera para somar, e aí em 84 ele estava lá já produzindo as paradas. Em 85, depois de um ano, para organizar o trabalho do projeto GNU, Stallman e outros criam a Free Software Foundation, uma corporação sem fins lucrativos que busca promover softwares gratuitos, eliminando restrições à cópia, redistribuindo o estudo e modificação do mesmo, formulando assim a licença GPL, tá bom? A licença GPL, para quem não sabe, é uma licença bem simples de se entender. Basicamente, você pode utilizar o software, você pode reescrever o software, deixando os direitos ao autor principal, né? Você falando o que você fez de modificação, e você pode redistribuir isso. Se você quiser vender isso, se você quiser fazer o que você achar melhor, você pode, entendeu? É um free software. Você pode utilizar da maneira que você achar melhor. Então, ele que idealizou essa parada toda. Em 1989, um estudante finlandês chamado Linus Torvalds inicia um processo pessoal de aprimoramento do kernel do Mimix, um sistema operacional do tipo Unix, escrito por Andrei Tannenbaum, chamando esta vertente de Linux, como abreviação de Linux Mimix. Então, o que acontece? Olha só o pulo, hein, cara? São 4 anos depois do projeto GNU, né? Já ter lançado, já ter GPL. Então, foi graças a isso, essa GPL, esse projeto GNU, que o Torvald estava lá na casa dele e ele podia estar trabalhando com essas ferramentas de compiladores, de etc., para começar a fazer os testes dele, criando o próprio kernel dele, né, baseado ali no Mimix, né? Então, uma coisa foi levando a outra, que foi virando essa bola de neve que a gente gosta tanto de, chamada GNU Linux, ok? Depois de um certo tempo de trabalho, o Linux envia a seguinte mensagem para o grupo de discussão CompOS Mimix. Você sente saudade dos bons dias de Mimix 1.1, quando homens eram homens e escreviam seus próprios devices, drivers? Você está sem um bom projeto e morrendo de vontade de colocar as mãos em um sistema operacional, o qual possa modificar de acordo com as suas necessidades? Você acha frustrante quando tudo funciona bem no Mimix? Sem mais noites, em claro, para fazer com que um programa funcione? Então, essa mensagem pode ser exatamente para você. Então,
você viu que ele estava tentando fazer uma automatização aí do kernel, né? Fazendo uma coisa que você não precisasse ficar escrevendo os seus próprios drivers. Ele estava já, tipo, querendo fazer uma coisa mais simples e já esfregando na cara do Mimix aí de uma certa forma, né? Bom, como eu mencionei há um mês, ainda ele escrevendo, né? Como eu mencionei há um mês, estou trabalhando em uma versão livre de um sistema operacional similar ao Mimix para computadores AT386. Ele finalmente alcançou o estágio onde pode ser utilizado ou não, dependendo do que você deseja. E estou disposto a colocar as fontes disponíveis para ampla distribuição. Ele está apenas na versão 0.02, mas eu tenho executado nele sem problemas programas como Bash, GCC, GNU-Make, GNU-Sed, Compress, etc. Então você pode ver que as ferramentas do GNU já estavam lá, e era ele que ele estava utilizando já nessa época, perfeito? Em 1990 já, olha só, passa-se mais um ano, a Free Software Foundation já tinha obtido ou escrito vários componentes importantes do sistema operacional GNU, com exceção de um kernel. Então o que acontece? A ideia do Stallman sempre foi também fazer um kernel deles, eles até têm o root lá, mas nunca funcionou muito bem, cara, o kernel deles, por incrível que pareça, até hoje não funciona bem. Então, em 90 eles já tinham escrito o GCC, vários programas importantes, mas ainda faltava o kernel, tá? Em 91, em 5 de outubro deste ano, Linus Torvalds anuncia a primeira versão oficial do Linux, do kernel Linux, em 91. Em 92, no início deste ano, o Linux se integra à GNU com o objetivo de produzir um sistema operacional completo. Desde então, muitos programadores e usuários espalhados pelo globo terrestre têm seguido as ideias de Stallman e do Torvalds. Então, veja bem, olha o tempo que passou. Vou até voltar aqui, ó, de 65 até 92. Basicamente foi esse o tempo de desenvolvimento aí para tudo acontecer da maneira que aconteceu. Para hoje a gente ter aí o GNU Linux em nossas mãos para a gente estar podendo utilizar esse sistema operacional. Novamente que de 92 para cá muitas águas rolaram. A gente tem o exemplo que o Slackware junto com o Debian foram lançados em 93. Então a gente está fazendo esse ano 25 anos dessas duas distribuições. Então, entenda que 93, depois de um ano, basicamente, que nem isso, né? Eu não tenho informação do mês aqui, mas pode ser que não tenha demorado nem um ano. Eis que surge já distribuições graças a também a licença GPL, que são softwares livres, aí que a gente poderia modificar, e o pessoal foi modificando, como o Ian Murdoch, que fez o Debian, e como o Patrick também, que fez o Slackware. São as duas distribuições mais antigas ainda em desenvolvimento, ok? Então, a história, eu acho que deu para resumir mais ou menos nessa. Eu sei que todo mundo que começa a estudar o Linux, né, começa nessa atividade, acaba sempre dando uma estudada na história, então talvez tudo que eu esteja falando aqui não é segredo nem para ninguém por aí. Mas eu achei importante contar a história porque, de fato, foi o que a gente viveu. 25 anos aí, de 26 anos, então, basicamente, de lançamento do kernel, cara. O kernel continua mudando, continua mudando, o kernel continua sendo atualizado, como os softwares do GNU também, cara, como softwares do GNU. Você pode, por exemplo, acessar o GitHub do Linux, ele tem lá o GitHub, e você pode acompanhar ali o que está acontecendo no código do kernel diariamente, cara. Todo dia ele tem modificação lá. Já tinha lido, eu não tenho uma ideia muito boa de como funciona um kernel. Ó, o Carlos Solano. Então, é mais ou menos o seguinte, cara. Eu tenho um cooler aqui, certo? Tem um cooler. Para esse cooler funcionar, o que eu preciso? Eu preciso energizar ele, certo? Energizar. Se eu coloco energia aqui, ele funciona.
ele vai rodar. Só que eu quero contar quantas rotações ele faz por segundo. Então eu não quero só que ele ligue, eu quero ter um dado sobre ele. Eu quero conversar com esse cara aqui. Eu quero que esse dispositivo me retorne alguma coisa. Então, antes de eu ligar ele na tomada, eu preciso colocar um Arduino, ou qualquer peça, ou qualquer coisa que eu consiga acessar isso, né? Então eu tenho aqui um Arduino, ligamos. Ele vem para o Arduino, e do Arduino eu ligo na tomada. Dentro do Arduino, eu consigo chegar e falar para ele, olha, cara, eu preciso saber quantas rotações por segundo está aqui. E o Arduino que vai controlar isso para mim. Então, digamos que o Arduino aqui faça o papel do kernel, entendeu? O kernel é o cara que vai estar entre o software e o seu hardware. Ele vai estar entre, digamos, a energia... Não, a energia vem para o seu hardware e o hardware passa essa comunicação para o kernel, entende? Então, mais ou menos, toscamente explicando, é assim que funciona, cara. O kernel é responsável por fazer a comunicação com o seu hardware. Então, todos os módulos que são os drivers, por exemplo, todos os módulos aqui no Linux a gente chama de módulos, eles são para o kernel. Então, se você espeta um USB, um pendrive aí na sua máquina, o primeiro cara que vai identificar que um pendrive entrou é o kernel. O kernel vai falar, opa, entrou um pendrive. Ah, mas quem que é esse pendrive? De que marca que é? Como que ele funciona? Qual que é a arquitetura? Qual que é não sei o que é? Daí ele vai chegar para o sistema e falar, olha, sistema, entrou um pendrive e esse pendrive é esse cara. Aí o sistema vai falar, putz, eu quero abrir o pendrive. Aí vai falar, tipo, pro kernel, cara, eu quero abrir esse pendrive. Daí o kernel vai lá no pendrive, abre ele, volta pro sistema, entendeu? Basicamente ele faz o meio termo aí. Bom, o assunto é o incrível mundo de GNU Linux. Eu estou explicando aqui um pouco da história de como surgiu o GNU Linux, e agora eu vou começar a explicar um pouco sobre as distribuições, tá bom? Como tudo isso se encaixa nos dias de hoje. Então a gente já sabe como que se surgiu, né, a ideia do kernel, né, como a ideia do GNU também. E agora a gente vai falar como tudo isso se encaixa, perfeito? O Linux possui vários sabores e estes são denominados distribuições. As distribuições nada mais é que um kernel acrescido de programas escolhidos a dedo pela equipe que a desenvolve. Cada distribuição possui suas particularidades, tais como forma de se instalar um sistema, pacote ou software, a interface de instalação do sistema operacional em si, a interface gráfica, o suporte a hardware. Então resta ao usuário definir que distribuição atende melhor às suas necessidades. Mas entre tantas opções, qual eu devo escolher? Mas será que vai rodar aquele jogo que eu gosto? E vai me atender no trabalho? Tem Office? E várias outras perguntas se surgem quando a gente pensa em distribuição. Como você pode ver aqui do lado tem algumas distribuições, né? Acho que talvez as mais famosas, faltou o Slackware aí também, na minha opinião. E algumas outras também, né? Mas enfim, dá para vocês terem uma ideia que existem muitas distribuições por aí, tá bom? Muitas, são muitas mesmo. Na hora de você pensar, putz, beleza, quero colocar o Linux na minha máquina, quero testar essa parada aí, quero tirar o Windows, ou acabou minha licença, ou então tô craqueando muito aqui, tá cheio de vírus, essa porcaria só trava, enfim. No dia que você passar por tudo isso no Windows, talvez você queira colocar o Linux para testar, mas aí você vai surgir uma série de dúvidas, né? Então, como que a gente pode solucionar essas dúvidas? Não se preocupem, meus amigos, estamos aqui. Então, veja bem, eu fiz uma tela aqui só para vocês terem uma ideia de alguns pacotes que estão presentes no Linux, quando você tiver dúvida de qual distribuição você usar. Todos esses pacotes que estão aqui funcionam em todas as distribuições, cara. 99%, pelo menos. Só se a distribuição tiver algo muito bizarro lá que você não consiga. Mas, por exemplo, dessas distribuições mais conhecidas, você vai conseguir rodar todos esses pacotes aqui de exemplo.
Então a gente tem desde FreeCAD, GIMP, Inkscape, Blender, Krita, Scribbles. Esses programas são todos para edição de imagem, para criação de imagens e revistas e vetores, e também 3D, ilustração. Então, só nesse cantinho aí, cara, você tem uma suíte de ferramenta que já dá de 10 a 0 já no pacote Adobe lá, que vocês conhecem pela Microsoft lá, tá bom? Um pouco abaixo ali a gente tem Kdenlive, tem o Cinerella, que são 2 editores de vídeo maravilhosos também, tem o VLC, que é um player também muito bom, Bluefleet. Agora só na parte de desenvolvimento, alguns exemplos, né, que eu coloquei, tem o NetBeans, Bluefish, tem Python, tem Arduino, tem Android Studios, tem tudo isso daí, tem GCC, compiladores. Cara, para quem desenvolve também não vai ter problemas algum com relação a softwares, tá bom? Para quem joga, a gente tem o Steam, cara, a gente tem CSGO, Borderlands 2, tem o Play All Linux, que dá para você tipo colocar alguns games de Windows dentro do Linux. Existem várias formas de se fazer isso. Para quem desenvolve também tem o Sublime. Para quem só mexe na internet tem Firefox, tem Chromium, dá para você colocar o Chrome também. E tem Eclipse para quem desenvolve ainda, que curte Eclipse. Navegador de e-mail tem o Thunderbird, mais uns 300, cara, se você quiser. Para edição de áudio tem Audacity, tem Ardour, tem QMS para escutar um som que é tipo muito parecido com o Inamp, né, o antigo Inamp do Windows. A gente tem FileZilla para transferência de FTP, K3B para poder gravação de CD e DVD. Meu, tem vários tipos de Office, tem o LibreOffice, tem o WPS Office, tem o OpenOffice. Cara, Office tem vários tipos mesmo, você não vai ter problema nenhum com seus, de abrir arquivos de Word, Excel, PowerPoint na sua empresa aí para trabalhar tranquilo. A gente tem o maravilhoso Vim, que é um editor de texto muito bom. Tem projeto Tor para navegar com anonimato, tem VirtualBox, como tem outros sistemas de virtualização, tem Pidgin, tem Telegram, tem até Skype, cara, que eu não coloquei aqui, mas tem até Skype pro Linux, tem Transmission, tem vários tipos de torrent, né, de clientes de torrent, como servidores de torrent. Então você imagina, isso daqui eu tô mostrando só para um usuário, né? Mas se você quiser fazer um servidor, ainda tem um monte de pacote legal, cara. Apache, NGIT, tem MySQL, MariaDB, putz, cara, PHP, tudo mesmo que você precisar. E até, por exemplo, paciência. Se você quiser instalar um paciência aí para sua mãe aí, pro seu avô jogar, uma paciencinha no computador, você vai achar também, tá? Então não se preocupem com relação a isso. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Essa tela comprova aí um pouco só, né, dos programas que a gente tem disponível hoje nas distribuições Linux, ok? Então você não vai ter problema nenhum para fazer qualquer tipo de trabalho. Desde trabalhar com áudio profissional, design profissional, ilustração, programação, qualquer coisa, cara. Eu tenho uma impressora 3D aqui ligada no Linux, várias tecnologias diferentes, em várias arquiteturas diferentes, Raspberry, Arduino, meu, é infinito, cara, infinito mesmo. E sempre está acontecendo alguma coisa nova, porque a comunidade sempre está contribuindo. Então imagina que tem milhões, bilhões, trilhões de linhas de código muito bem feitas, estruturadas pela comunidade, para a gente poder estar utilizando sem algum problema. Muito bom, né? Muito bom. Essa telinha aqui é sensacional. Vamos passar para a próxima. E aí? Por onde que eu começo? Tá. Você me convenceu e eu começo por onde, meu amigo? Por onde? Você faz a coisa que o Slackjack mais adora. Instala o Ubuntu. Bom, beleza, cara. Então, tá convencido que quer usar o Linux, por onde começa? Existem distribuições que são desenvolvidas mais simples possível ao usuário. Como, por exemplo, são exemplos, não que tenha que seguir de regra, o Ubuntu, o Linux Mint e o Manjaro. São exemplos dessas distribuições. Elas têm como base outras distribuições e com personalizações e configurações que diferenciam elas de qualquer uma outra. Então, o que acontece?
como tem muitas distribuições, muitas mesmo, depois, uma forma de você descobrir as variações das distros durante o tempo é esse link. Eu vou deixar essa palestra depois em algum link aí para vocês podem baixar, ou vocês pesquisem aí no Google Timeline Distribution Linux. Vocês vão achar uma linha de tempo que vai te mostrar mais ou menos qual foi a evolução das distribuições aí, e você vai ver como tem variações, cara, de todas elas. É bizarro mesmo, a galera, cada um acha um propósito diferente, uma ideia, vai se criando, umas ficam, outras saem, e segue dessa forma, beleza? Então, outra dica é acompanhar o site distrowatch.com. Nele podemos acompanhar como está o uso das distros mais famosas e muitas outras. Eu coloco o uso em aspas, porque na verdade ele faz ali um controle de downloads, né? Quem baixa pelo próprio site da DistroWatch, ele marca ali, e aí ele faz como se fosse um ranking das distribuições mais utilizadas. Então, assim, existem muitas, de fato. Dá uma pesquisadinha antes, cara. Qual que é o teu propósito com relação ao Linux, né? Ao sistema operacional. Eu quero estudar, eu quero tipo, aprender Linux mesmo, eu quero aprender como que funciona essa parada, tal. Eu aconselho você usar o Slackware, se você quer aprender Linux, tá? Foi assim que eu aprendi. Eu usei o Ubuntu há algum tempo, coisa de 1 ano mais ou menos, e passei e não aprendi nada de Linux, cara. Aprendi tipo ali instalar um software, atualizar o repositório, coisas bem simples mesmo. Eu fui aprender Linux quando eu instalei o Slackware e usei aí durante uns 3 anos mais ou menos só Slackware, e aí eu aprendi Linux, porque aí você faz as coisas mais manualmente, mas na unha, digamos assim, você aprende mais como o sistema funciona. Mas não quero aprender nada disso daí, cara. Eu só quero colocar um sistema e rodar Steam só, entendeu? Aí beleza, cara. Aí você usa o Ubuntu, usa o Mint, o Manjaro. São 3 opções assim que eu aconselharia um cara que ele não quer se preocupar muito em aprender e utilizar um sistema estável, né? No caso, pode ser que tem várias pessoas que discordem de mim, mas eles são estáveis até que quebre, né? Enfim. E aí você tem essas bases, né? Como o Debian, como o Arch Linux. Aí você tem também o Fedora, o OpenSUSE. Eu acho que nessa tela tá as mais utilizadas aí pelo pessoal lá fora, tá bom? Então você pode buscar uma delas, dar uma lida sobre a filosofia de cada uma, sobre o propósito de cada uma e escolha a sua. Pronto, comece desta forma, ok? Sem segredo nenhum. Faça sua doação, não se esqueçam, pessoal. Faça uma doação que seja R$1, R$2, aí, R$10, enfim, para a gente estar arrecadando e fazendo e provando aqui para a gente mesmo que a gente pode estar em casa de boa, assistindo uma parada legal que a gente curte e ao mesmo tempo tá ajudando crianças aí que realmente precisam, tá bom, cara? O ideal é você pegar uma distro e ficar com ela pelo menos 1 ano, 2 anos, debulhar aquela distro, sei lá. E aí depois, se você tiver afim, você vai focando em outras aí, estudando outras, tá? Você pode achar distribuições, cara, voltadas para vários usos diferentes. Por exemplo, eu sou radioamador, eu tenho alguns equipamentos de rádio há algum tempo, e eu já vi distribuição que é focada nisso. Então, tipo, você abre e só tem programa para radioamador, entendeu? Como tem para médico, como tem para... Eu acho que tem até para pescador, cara. Se você procurar, você vai achar. É impressionante, porque como qualquer um pode fazer uma remaster, né? Pode estar fazendo uma personalização aí da sua distribuição. Então, vai se nascendo várias outras distribuições aí, cara. Continuando por aqui, a gente achou a nossa distro preferida ali. A gente deu uma pesquisadinha e falou, beleza, vamos usar esse cara aqui e vamos começar a ver como que vai funcionar. E por onde eu estudo, por onde eu pesquiso, como que eu acho informações, tem um dicionário aí para usar essa parada? Existem várias formas de você estar pesquisando e estudando sobre o Linux, tá bom? Uma que eu aconselho fortemente é o Fórum do Vol.
tem o fórum Viva o Linux, que já está há muitos anos já ajudando e colhendo informações sobre o sistema GNU Linux, tá bom? O link é esse, www.vivolinux.com.br, e, cara, tem muito artigo, tem muita coisa lá. Então, por exemplo, se tem algum problema, primeiro pesquisa, cara, lá, que provavelmente alguém já passou pela mesma dificuldade e você vai encontrar a solução, ok? O YouTube também tá com vários canais BRs agora e gringos que falam sobre o sistema. Alguns dos BRs são de Linux, tem o Toca do Tux, tem o Ambiente Root, tem o cara do TI, tem o Vinícius Alopes, tem eu lá, o GNU Linux, tem o Slack Jeff, que é aqui o canal onde a gente está agora, e dentre outros, tá? Tem muitos. Se eu fosse falar todos aqui, só a BR, cara, ia ficar um tempão. Tem muito canal BR hoje em dia que fala de Linux, e os gringos também caem em cima. Tem bastante conteúdo no YouTube. Então, para quem prefere assistir um vídeo aí, ver como que as coisas são em tempo real, digamos assim, no vídeo, né? O YouTube tá recheado aí de... por exemplo, você não precisa nem instalar uma distribuição para você ver a cara dela, ou mais ou menos o funcionamento dela. Você pode ir lá no YouTube e dar uma olhada antes dessa distribuição, como que ela está funcionando, e aí se você opinar por instalar ou não, você vai instalar, tá bom? Claro que sempre podemos contar com livros também, né? Um ótimo livro é o Linux a Bíblia. Esse livro é muito bom mesmo, eu tenho ele aqui, já debulhei já, mas sempre é um livro de consulta para mim aqui. Mas tem muitos outros, tá bom? Tem muitos outros livros relacionados a Linux que é sempre recomendável de ler, tá bom? Já há alguns anos existe o Foca Linux, né? O Guia do Foca, que é um guia muito bem escrito e já está ficando antigo, mas ainda sem dúvida com conteúdo maravilhoso. O Guia do Foca me salvou várias vezes também. Então, dá uma pesquisada aí, vocês vão encontrar. Tem nível básico, intermediário e avançado. Tem muita coisa antiga que está escrita ali, mas ainda tem muita coisa que funciona. Acho que 90% ali você vai ter sucesso, tá bom? Do conteúdo do Guia do Foca. E dentre outros, né, cara? É só googar que você vai achar. Então, se você tiver interesse, cara, Bom, então eu já sei como estudar, já sei qual distribuição que eu vou escolher, e agora o que eu preciso para, enfim, fazer essa parada funcionar. Bom, você precisa de um computador, obviamente, um pendrive ou um CD DVD, para quem ainda usa. Você precisa de café, você precisa também de tempo e paciência, você precisa de uma internet, que é sempre bom, você precisa querer mudar o mundo, e se tudo der errado, você precisa de uma marreta, tá bom? É isso aí que você precisa, cara. Ó, com essas informações aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai se dar muito bem com o Linux. Obviamente que é brincadeira, a parte do café para baixo ali é tudo brincadeira, né? Você não precisa de café, você não precisa de tempo nem paciência, hoje é muito simples. Se você pega um Manjaro, por exemplo, cara, você instala o Manjaro em 15 minutos. E aí a máquina sobe já pronta, já. Você não tem erro, cara, não tem segredo nenhum. Mas obviamente que se você pegar um Slackware, mesmo que seja simples a instalação, para você fazer algumas primeiros passos ali, você vai precisar de café e tempo e paciência, não vai ter como. Ou outras distros também que são basic, que você vai precisar um pouco mais de tempo, ou se você quiser fazer uma LFS, que para quem não sabe é Linux from Scratch, que você compila de fato tudo e cria o sistema Linux do zero, né, com seus pacotes básicos, aí você precisa de bastante café e de bastante paciência, tá bom? Mas para quem gosta, não vai ter segredo nenhum. E obviamente que querer mudar o mundo é uma das filosofias para quem utiliza Linux, porque já está cansado já de ficar utilizando software que fica vigiando a nossa vida e, enfim, e fazendo tudo de uma maneira errada. A marreta você só usa se caso tudo der errado, beleza? Considerações finais, então, na minha palestra é que qualquer um, hoje em dia, pode utilizar o GNU Linux sem estresse. Se você instalar o Linux Mint para o computador da tua avó lá, ou o Ubuntu, ou o Slackware, se você colocar o Slackware que seja, e configurar certinho, deixar pronto ali para ela usar, ela nunca vai te ligar falando que deu algum pau, apareceu alguma coisa na tela dela que ela não sabe o que fazer, e etc. É muito melhor do que o Windows, cara. Muito melhor.
Pesquise, estude e compartilhe, tá bom? Sempre faça isso. Não tenha medo e evolua. Cara, não tenha medo de quebrar o sistema, não tenha medo de estudar o sistema. Não tem como você ficar bom e aprender bastante se você não fuçar, tá bom? Então, fuce. Obviamente que não faça isso numa máquina que você depende dela para ganhar dinheiro, ou em produção do seu trampo, ou sei lá, algo parecido. Crie um ambiente aí e você estude, né? Se caso você tiver alguma dúvida, leia a documentação, cara. O Linux, ele vem recheado e mais recheado de manuais. É muito fácil você estar acessando os manuais e também tem as documentações das distros. Então, dúvida, vai na documentação. Se caso não achar na documentação, você pesquisa na internet. E se caso você não achar numa pesquisa, aí sim você pergunta para alguém, cara. Faça isso que vocês vão se dar muito e muito bem utilizando o GNU Linux. Existem milhares de comunidades, você vai achar uma que vai te bater o coração mais forte aí, você vai se apaixonar e eu tenho certeza que você nunca mais voltará atrás. É um caminho sem volta. E essa foi minha palestra. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado alguma dúvida. Para quem tiver dúvidas, deixa nos comentários. Então, minhas considerações são essas. Eu agradeço muito a oportunidade. Parabéns pela ideia, cara, de fazer o Linux comunitário. E o que a gente puder contribuir, conta comigo, Jeff. É nóis, mano. Valeu, cara. Obrigado, Diego.